Muito bem. Tenho o meu estatuto em mãos. O que eu vou fazer com ele? Vamos levá-lo para registro, certo? Então, o cartório competente é o cartório de registro de títulos e documentos e registro de pessoas jurídicas, certo? Essa repartição pública é que vai se fazer efetivamente o registro do estatuto, certo? Vou levar esse estatuto, então, em 3 vias normalmente, juntamente com a ata de fundação, que estão firmados, que estão assinados pelo presidente e secretário, ou por nominação equivalente dentro da estrutura eclesiástica que for escolhida. O estatuto deve ser visado por um advogado regularmente inscrito na OAB. A ata contendo a qualificação civil completa da diretoria estatutária para o seu primeiro termo. Lembre-se disso, é um detalhezinho que muitas vezes escapa e que volta em diligência o documento, por não haver a qualificação completa: nome, estado civil, documentação de identificação, ocupação e endereço físico, certo? Documentação de identificação, RG e CPF. Juntamente o requerimento de registro firmado pelo representante legal para o cartório. Cada cartório tem um modelo, e também, caso vocês façam o estatuto dentro de uma técnica mais apurada, normalmente o escritório vai acabar também lhe fornecendo. E a lista de presença com a qualificação civil dos membros fundadores, certo? Então você tem pelo menos esse início, cópias de documentos, obviamente, mais exigências do cartório, para o registro civil. Feito o registro, próximo passo, CNPJ, certo? O documento básico de entrada, o DBE, vai ser emitido, vai ser formatado, e aí entra o contador em cena, em que vai, perante a Receita Federal, criar-se o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o cadastro de contribuinte, o antigo Cadastro Geral de Contribuinte, certo? Com o CNPJ, nós temos então uma entidade necessariamente formatada, e aí vai se passar para o passo dos registros na comunidade política mais próxima, que é a cidade. Bom, fizemos o registro do Estatuto Social e fizemos o registro com o CNPJ, certo? Precisamos agora inscrever a igreja nos cadastros municipais. E aqui normalmente nós vemos muitas situações em que tanto a igreja quanto o município acabam entrando em atritos desnecessários e alguns necessários. Eu vou passar adiante aqui, depois eu volto. Os alvarás municipais são documentos que o município expede como forma de identificar aquela organização religiosa no espectro, né, administrativo local. Ele pode exigir, para poder emitir então o seu alvará de localização, né, o estatuto social, a ata de fundação, a relação de diretoria, comprovante de endereço, documento de identidade do representante legal, mais nada. Se houver qualquer outro tipo de exigência que seja condicionante para a emissão de um alvará, que seja determinante para um requerimento de imunidade tributária, que depois nós vamos ver no módulo de imunidade tributária mais apuradamente, isto é inconstitucional. Ele afronta tanto o decreto-lei 119A, lá de 1890, e também todo o princípio de laicidade do Estado, certo? Porque ele começa a criar embaraço. Então, por mais que a organização municipal ela deva e ela possa exigir documentos da igreja, ela não pode ir além dos documentos básicos da Constituição da própria igreja, certo? Então, isso fica muito claro. Porém, um específico é fundamental que a igreja proativamente corra atrás, que é o PPCI, certo? O plano de prevenção contra incêndio é um mínimo de obrigação que a igreja deve ter, por conta tanto de uma exigência positiva da lei, mas muito além e muito mais do que isso, por uma exigência de direito natural e de dignidade humana, que é um fator limitador da liberdade religiosa, como nós vimos até agora há pouco, certo? O plano de prevenção contra incêndio, ele vai resguardar a integridade física dos fiéis, também
vai resguardar a integridade física de outras pessoas que estão passando por próximo do prédio, da comunidade, da coletividade, da vizinhança como um todo, certo? Isto é a dignidade humana, isto é vida, ou seja, é necessário que haja essa preocupação e sim, o município pode exigir o PPCI, o encaminhamento do PPCI como forma de condição para a entrega do seu alvará. Porém, não apenas porque está na letra da lei, mas porque é efetivamente um fator limitante, certo? Outro fator limitante importante é a questão sonora. A poluição sonora, que cada vez mais cresce no contexto urbano, ela deve ser limitada pela igreja. A igreja ela tem a obrigação de fazer um plano de isolamento acústico para que não ultrapasse os decibéis determinados pela legislação municipal, seja em que zona urbana for, a partir do horário que for, porque é, para além da letra da lei, uma questão de direito natural, o direito dos vizinhos a gozo pleno da sua propriedade privada. A propriedade privada, ela não está para o proprietário apenas usufruir do espaço, mas também de ter paz no seu espaço, né? Então, por isso, o Estatuto das Cidades também prevê, e outra legislação esparsa prevê, a possibilidade de que os planos diretores municipais possam, enfim, determinar qual é o limite de decibéis a serem emitidos por faixa, horário e zona urbana.